Hello, darlings, welcome. Esse aqui é o Supermentes Podcast e hoje eu vou trazer uma pessoa muito querida, que é a minha amiga Chelsea. Ela é responsável pela Carvalho Montessori em Itajubá e ela é uma guia e assistente de guia muito experiente que vai dividir com a gente aqui algumas informações muito interessantes sobre adaptação escolar e datas comemorativas em Montessori. É diferente do tradicional, a adaptação e o jeito de se comemorar as datas comemorativas, a visão que nós temos de datas comemorativas. E eu acho que é uma coisa que muita montessoriana tem dúvida, né? Do como celebrar, por que celebrar, se deve celebrar. E a adaptação também é diferente, porque as crianças têm uma expectativa da escola tradicional. Elas veem desenho animado, elas veem nos livrinhos, elas têm um exemplo do irmão mais velho, dos primos, do que é uma escola. E aí, quando elas chegam numa escola Montessori, é completamente diferente do que elas imaginavam. Elas não têm um livro, elas não têm folhinha, elas não sentam em carteiras. Então, como que a gente vai fazer essa adaptação dessa criança? E a Chelsea vai compartilhar tudo isso com a gente e eu espero que vocês gostem. So, eu tô muito animada de ter você aqui para compartilhar. Eu adoro conversar com você, fazer essas trocas. E eu queria que você, Chelsea, se apresentasse para o pessoal, para eles conhecerem melhor, até porque você vai estar sempre aqui, então as pessoas precisam te conhecer. Eu sou super feliz, super animada por esse convite. Eu sou a Chelsea, eu morei no Canadá há 15 anos e lá me especializei no método Montessori de 0 a 3 anos. Também tive experiência de trabalhar em escolas canadenses lá no método Montessori por 6 anos. Eu comecei como assistente do 0 a 3, de 3 a 6 anos. Eu imagino. Preparar eu acho que a parte mais, assim, divertida, né, de qualquer educador montessoriano é quando você está preparando o ambiente, porque, e pelo menos eu, quando estava iniciando a minha sala, eu sentia, sabe quando você está fazendo um enxoval, e aí você vai colocando os móveis no quarto do seu filho, aí você coloca o trocador ali, aí você já começa a imaginar ele ali no trocador, você coloca o bercinho, você começa a imaginar ele no bercinho, um cestinho de brinquedos, você imagina quantas brincadeiras vão ser. A gente fica imaginando isso em cada peça. Até quando a gente põe uma arte assim na parede, a gente fica imaginando o que será que eles vão pensar. Que aí eu acho que é aquela expectativa que a gente tem da gestação, né? E Com aí, certeza. quando eles entram, a gente fica maravilhada com tudo que acontece. Mas para organizar uma sala de aula, cada experiência que eu tive, eu tinha um espaço diferente, certo? Então, por mais que eu tenha o conhecimento das crianças, eu tenho que trabalhar naquele espaço que eu estou. E hoje em dia, eu me mudei para o Brasil em 2022, e em dezembro de 2022, nós inauguramos a nossa escola aqui em Itajubá, em Minas Gerais, para as crianças de 1 ano e meio até 10 anos estarem vivenciando o método Montessori, com a base maior da vida prática. Então, eu tive que. A minha experiência agora aqui no Brasil é totalmente diferente da experiência que eu tive no Canadá. Principalmente porque a nossa escola, ela é um espaço aberto, ela tem a casa e tem uma porta enorme que já dá direto para o front yard, né? A frente da escola, que é um gramado muito grande. E então, as crianças podem ter atividades que são de dentro de casa, e as atividades que são fora, lá fora. Já dentro das escolas canadenses, né, que eu trabalhei, nós tínhamos que trazer um pouquinho da natureza de fora para dentro, para poder eles experienciarem o método Montessori da maneira mais autêntica.
Eu percebo que as escolas que elas são de grandes centros, elas têm essa dificuldade de ter o espaço de natureza, né? Porque elas estão num grande centro, os espaços são muito apertados, né? Eu vejo esse detalhe nas escolas de São Paulo, nas escolas do Rio, e aí eles tentam trazer o máximo de natureza possível, mas ainda assim eles têm um espaço externo, uma área externa, com areia, com jardim, mas assim, é bem limitado. E quando a Mas gente. uma característica muito grande do método Montessori é nós trazer a natureza para dentro. Então, Uhum. em salas de aulas de crianças de 1 ano, 1 ano e meio, você vai ver a sala cheia de plantas. E muitas pessoas pensavam: nossa, mas tem tanta planta aqui, e se a criança puxar a folha, começar a mexer na terra? E é incrível ver como que eles têm o cuidado. Só basta ser mostrado, né? Mostrar como cuidar daquela planta, e eles fazem até melhor que nós. E eu acho que faz parte do processo, né? Eu lembro de mim, quando pequena, pegando aquele hibisco que tinha muito nos arredores da minha casa, e eu tirando as pétalas, aí tirava o caule, a parte que tem o pólen, eu botava um do lado do outro para entender o que que era aquilo, como se fosse, sabe, na sala de 3 a 6 que tem aquele quebra-cabeça da flor? Eu fazia isso com a flor normal. E aí a minha Desfazia, mãe desmontava. aí a minha mãe me explicava que aquela parte da planta era a parte que caía, que vinha o pólen, a parte de dentro era onde caía e nascia uma nova flor. Então, minha mãe me explicava isso enquanto eu estava tirando, né? E tinha até uma musiquinha que eu não vou lembrar, mas a gente cantava a musiquinha como se fosse uma bailarina tirando a saia e tirando a sapatilha. Então, assim, Me arrepiei. That's assim, amazing. bem lúdico. E eu acho que arrancar uma folha, mexer na terra, é um parte do processo de descoberta. E aí depois você chega e pergunta o que que a criança está fazendo, e a criança te explica. E dentro daquela coisa que faz sentido para ela, você vem introduzindo mais coisas, assim, mas você não acha que se você tirar toda a terra, o que que vai acontecer? E aí, nesse, levando a criança a fazer altos questionamentos de como que cuidar daquela planta, né? Como ter o cuidado com Entendi. aquela planta, aquele zelo. E parte desse processo é o toque, né? A Maria Montessori falava que as mãos são instrumento, né, do conhecimento humano. Sim. É, ela diz, né, como que se as mãos são os olhos do cérebro, Uhum. né? Porque a gente vê, sim, a gente tem o conceito, né? Mas quando a gente toca, aí sim, fica para sempre. E sobre as plantas também em casa, geralmente quando as pessoas têm plantas em casa com criança pequena, eles tendem a tirar as plantas. A sala, quando a gente tem a sala, a gente precisa pensar numa planta que não precise de sol diretamente, né? Porque a gente está num ambiente fechado e ela precisa sobreviver àquele ambiente fechado, né? E aí eu peço para um aluno levar a plantinha para tomar um solzinho, no vasinho, que já é um exercício de linha, de equilíbrio, e também que tenha folhas que sejam, de certo modo, resistentes, né? Que sejam como se fosse a suculenta, que tem uma é mais grossinha a folha, até porque a gente tem uma atividade de vida prática de limpar as Limpar folhas, as flores. Sim. que é o A que conduz peperônia. A para. peperônia, ela é perfeita para isso, né? Olha que maravilhosa. Na minha sala que eu costumava trabalhar na escola Montessori como assistente, tinha. Eu preciso colocar na minha sala agora. Nossa, E ela é muito resistente. muita gente pensa Perfeito. para que que serve, para que que serve essa atividade? E para mim, eu fico pensando, gente, eu tinha que ter feito isso na infância, porque eu exerço muita força para escrever. E é justamente para a gente ter a dosagem de força certa quando pegar no lápis, porque se a folha quebrar, a gente está usando muita força, né? Sim, E se a às gente não vezes. conseguir limpar a folha, a gente está usando pouca. Então, a gente tem que ter a medida certa. E essa atividade é Sim. muito interessante. E a limpeza das folhas, né, da poeira, ajuda ela a respirar, né? Exatamente. É um cuidado que ela precisa para viver. Exatamente. E aí a gente tem essa conexão com a natureza. E eu acho assim que a gente vai entrar agora, né? Que a gente começou a falar de como é a nossa rotina, mas a gente vai entrar agora na adaptação.
E acredito que, do mesmo jeito que a gente fala que vida prática é o coração de Montessori, acredito também que a vida prática é o que conecta a gente, para a gente estar ali. Eu gosto muito quando você apresenta lá a sua escola do Toddler Community, porque é muito sobre isso. Então, a gente sai desse ambiente que é muito individual, né? Que muitas vezes os pais estão fazendo tudo pelos filhos e os filhos estão muito passivos naquelas atividades cotidianas e a gente se encontra, né? Pensando como criança, né? A gente vai para um lugar que propõe para a gente que a gente é parte de algo. E a gente vai aprender a fazer parte de algo. E eu acredito que é a vida prática que vai conectar a gente, né? E tem A base, sim, muita coisa a Montessori base para nos do conectar. programa Toddler Community é a vida prática, porque é o cuidado com o ambiente, o cuidado com ele mesmo. Então, a maioria das atividades que mais tem que ter no ambiente para toddlers é a vida prática. E sobre adaptação, né? No começo, com os pequenos, com 18 meses, já tive crianças com 15, 16 meses, se adaptando nesse programa com a minha experiência, é um momento de separação, né? Tanto a criança deixando o pai e o pai também deixando a criança. É um momento muito sensível e deve ser visto com muito acolhimento e entendimento. Não tem como a gente trabalhar com uma criança de baixo de 3 anos sem o choro. Isso é uma coisa assim muito, muito rara. Eu não consigo falar para você que tive uma criança abaixo de 3 anos que não entrou na escola sem chorar. Mas se uma criança de 4 anos, com certeza a gente pode ter uma história dessa que ela entrou, deu tchau para a mãe e foi, certo? E eu gosto muito de trabalhar isso com os pais, principalmente os pais mais novos, de que eles trabalharem isso neles mesmos. Primeira coisa é que os pais escolheram esse ambiente para os filhos, certo? Foi uma escolha deles. E eles vieram visitar, visitaram com as crianças. Então, o mais importante é nós adultos passar essa confiança e segurança para a criança quando eles vão deixar as crianças na escola. Quando você já está preparando ela para a escola, arruma umas coisinhas juntos, a mochilinha, e você vai para a escola e vai ser divertido. Sempre falar coisas positivas. E quando eles deixam as crianças no portão da escola, nos primeiros dias, a gente tem que falar que ama muito, muito ela, e já já a mamãe vai voltar, já já o papai vai voltar, e a gente tem que ter confiança. Esse é o maior segredo para a adaptação, ser uma adaptação mais saudável. A criança sempre vai chorar. Ela sempre vai chorar porque a primeira escolha dela vai ser estar com a família dela. E ela estava acostumada com aquela rotina e depois ela tem que vir num ambiente com outras pessoas, com outras crianças. E outro ponto muito importante que eu falo com os pais é que cada criança tem o seu tempo. Eu não posso dizer para eles que isso vai durar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, 2 meses. A gente tem que ir observando a criança e fazer um plano personalizado. Cada criança que começa na nossa escola, eu observo como ela chegou naquele momento, no primeiro dia, ela fica com poucas horas com a gente, meia hora, uma hora, para eu poder observar como ela está nesse ambiente, como ela está se sentindo segura, confortável. E assim, cada criança vai ter o seu plano individual. A gente, Montessori, ela fala muito que se ela pudesse resumir o, o método dela, ela falaria, espere e observe, porque observar a criança é muito importante para a gente saber o próximo passo e ver o que está atingindo aquela criança, o que está gerando desconforto, de onde vem aquela insegurança, para a gente poder se conectar com ela e fazer com que ela entre nessa comunidade, né? Ela entenda o quanto que ela é importante naquele ambiente e que a gente está muito feliz que ela esteja ali, que os pais também
estão felizes, né? O que você falou de os pais sempre estarem nesse processo de, nós vamos para a escolinha, vamos ver aqui o que está faltando na sua bolsa, se você precisa levar lanche, fazer esse lanche junto, perguntar se quer levar alguma coisa para a professora quando você é maiorzinho, né? Fazer uma cartinha, levar um docinho. Eu lembro que eu trabalhava numa escola que tinha uma criança que ela sempre, quando ela fazia biscoito, ou quando ela fazia bolo, ela levava para mim. Então, você cria uma conexão, uma ponte, né, de casa, escola, escola, casa, e se sentir parte é muito importante, né? E eles não sabem ainda, né, que eles podem fazer parte daquele lugar até eles fazerem parte daquele É um lugar. lugar novo, né? Mas depois que essa parte da adaptação passa, as crianças entram nesse ambiente assim com os olhos brilhantes, tão felizes de estar ali, porque é um ambiente que elas podem ser independentes. Elas podem tentar por elas mesmas, ela tem o tempo dela para poder estar fazendo as atividades. E não tem sempre uma pessoa para poder fazer por elas. Às vezes a criança está tentando fazer uma coisa e o tempo dela não é o mesmo tempo do adulto. O adulto acaba fazendo na frente, né, sem deixar que ela tenha essa oportunidade de tentar fazer. E esse tentar fazer, eu acho muito importante no nosso programa, que a criança, por mais que ela seja independente, que ela possa tentar, eu sempre estou do lado dela, dizendo para ela que quando ela precisar de ajuda, eu estou aqui. Pode vir falar, pode pedir ajuda, que eu sempre vou estar aqui. Então, é como se a gente tivesse ido para o mundo e a gente foi tentar, né, ser adultos, e aí tem aquele momento que a gente tem que voltar para a mãe, voltar para uma pessoa para te acolher, para te dar uma ajuda. E a mesma coisa com as crianças. Quando eles estão colocando um short, por exemplo, tentando tirar a calça, colocar a calça, a gente está ali dando apoio para eles e segurança que eles podem tentar e também pode pedir ajuda, sem problema nenhum. Agora, outro ponto que eu quero tocar com você é uma coisa que muita gente me pergunta, né? Em Montessori existe uma adaptação também que, principalmente quando a criança ela já frequenta a escola, porque ela espera uma coisa e tem uma quebra de expectativa, porque a escola montessoriana é completamente diferente do tradicional. Eu lembro que quando eu trabalhava numa escola, né, que não é que nem a nossa, né, que é menorzinha, era uma escola grande, e tinha uma criança que ela já tinha 4 anos, ela já vinha de uma escola, e era uma escola conteudista, e aí ela ficava todo dia para mim, cadê minha folhinha? Cadê minha atividade? Aí eu falava assim, não, mas você já está fazendo atividade. Aí ela falava, não, Aham. você quer trabalho, eu quero a minha atividade, cadê minha apostila? E aí não tinha, ela não conseguia fazer esse processo. Aí depois de 1 ano e meio, ela entendeu que o trabalho dela era atividade que ela tinha que exercer naquela escola, né? Então, Hands-on. assim, aí tem essa quebra de expectativa que às vezes pode ser muito frustrante para a criança. Essa criança, no início, ela chegava para mim e sempre falava: eu quero voltar para minha autoescola, porque aqui eu não estudo. Ele tinha essa sensação, porque para ele estudar era aquele negócio de você sentar, fazer atividade, ouvir a professora, e ele não estava acostumado a ser o centro. Né? E aí depois ele começou a entender, principalmente porque ele ser uma De criança ser o protagonista, né? Porque é numa o escola protagonista. tradicional, o protagonista é o professor. Você Isso, segue e o que o professor fala. No Montessori, as crianças é que são os protagonistas daquele ambiente. Até mesmo quando os adultos conversam entre o outro, ou com uma criança, a gente tenta conversar com uma voz mais baixa, porque o que tem que predominar dentro de uma sala Montessori são as vozes das crianças, não da professora. isso. E aí eu lembro que o ponto de virada dele foi, ele estava com 4 anos, estava no período sensível da matemática, então ele começou a trabalhar na área de matemática e foi seguindo. E ele também, muito rapidamente, com o período sensível da linguagem, ele também foi das letras de listas assim, ó, para o alfabeto móvel. E aí ele sentiu realmente, não, eu agora eu conto, eu escrevo, eu faço coisas incríveis. E aí eu acho que ele era muito do cognitivo nessa essa coisa assim, porque estudar, estudar, estudar. E para ele, essa parte da vida prática, para ele não estava estudando. E aí depois que ele chegou nessa parte, ele começou a entender que ele precisava
passar por tudo aquilo para poder chegar lá. E aí ele viu assim, não, agora eu realmente estou trabalhando. Aí ele falava, Jéssica, eu preciso encontrar uma atividade. Eu falei assim, então vou encontrar um trabalho para você, vamos lá junto. Uhum. E Interessante. outra, Mas aqui, puxando para o nosso, pro nosso estilo de escola, nós usamos o método Montessori para ensinar inglês para as crianças. Então, uma criança de 4 a 10 anos, essa não é a escola regular deles. A minha escola não é uma escola regular, assim como a sua também não é. Nós usamos o método para poder estar ensinando o inglês. Então, para as turmas das crianças de 4 a 10 anos, eles frequentam a nossa escola 2 vezes na semana ou uma vez na semana. Então, o dia a dia deles é numa escola tradicional. E a minha maior dificuldade com a adaptação dessas crianças que vêm do dia a dia de escola tradicional e passar 1, 2 dias na minha escola é realmente essa necessidade de ouvir a professora, sempre pedir à professora, sempre ficar esperando que a professora vai dar aquilo para eles e não a autonomia de ir escolher, de poder ir pegar, por mais que a gente mostre para eles, fala, essas atividades estão disponíveis agora, esse momento livre, né? Então, você pode escolher o que você quer fazer, quer aguar uma planta, quer fazer uma comida, quer fazer um language lessons, né? O que eles quiserem fazer, está disponível para eles. Essa é a maior dificuldade que eu tenho trabalhando com as crianças que frequentam uma escola tradicional hoje em dia. e aí eu ia entrar nesse ponto, como nós somos uma escola de idiomas, a gente tem esse recorte na vida das crianças, a gente não é aquele lugar que as crianças passam 5, 10 horas por dia, né? A gente é só um recorte, e aí a gente ainda fala outro idioma. E aí eu ia entrar nesse ponto, como que a gente faz essa adaptação com o idioma que aquela criança não conhece, porque se a gente tem choro na língua materna, imagina na língua estrangeira. Sim, mas com as crianças de 1 ano e meio a 3, a língua estrangeira, a segunda língua, não é um ponto muito forte, assim, para eles, entende? Porque eles estão ali conhecendo, começando a desenvolver a linguagem deles, né? Tanto na língua materna, tanto numa outra língua. E como eu vivi no Canadá há 15 anos, e isso é uma coisa muito comum, viver isso para mim é uma coisa muito comum, mas é uma pergunta que os pais têm aqui no Brasil, uma pergunta super recorrente, quando eles vêm aqui e colocam, mas meu filho com 2 anos vai estar numa escola que só fala inglês com ele o dia todo, porque as crianças abaixo de 3 anos frequentam a nossa escola todos os dias, como é a escola deles, via aqui. E as crianças de 4 a 10, eles vão para a escola que a família escolher. Na nossa cidade, nós temos uma escola regular Montessori também, e também tem crianças que frequentam a escola regular Montessori e vêm uma vez na semana com a gente. E a diferença é bem grande, porque eles já sabem como que esse ambiente funciona. Já com os pequenos, uma segunda língua nunca é um obstáculo para colocar ela. Se você mora em outro país, você vai ter contato com muitas pessoas de vários outros países. E a maioria das vezes, os pais são de países diferentes. E se eles escolhem ensinar sua criança a sua língua materna, é recomendado que o pai sempre fala a sua língua materna e a mãe sempre fala a língua materna com a criança desde quando nasceu. E a criança consegue discernir, ela consegue comunicar uma língua com o pai, uma língua com a mãe, uma língua com a avó e uma língua na casa da tia, dos amigos. Eles são, como a Maria Montessori fala, the absorbed mind. Eles são uma esponjinha, estão sempre absorvendo. Isso não tem problema nenhum com uma criança abaixo de 3 anos estarem exposta a outra língua. Eu gosto de falar também que quando a gente tem um bebê, como é o meu caso, eu tenho um bebê dentro de casa que ele tem 1 ano e 8, né? E desde que ele nasceu, estamos falando em português com ele e ele está falando a língua dele, que não é nenhuma que a gente conheça, que a gente tenha tradução e dicionários para isso. E mesmo assim, ele não está incomodado com isso
e ele continua tentando se comunicar no idioma dele, e às vezes, quando a gente está perto desse período, né, que a Montessori fala da explosão da linguagem, ele solta frases, palavras na nossa língua, e mesmo que e ele só fica irritado se a gente não consegue compreender, porque para ele está sendo o mais claro possível. E quando a gente fala em português com eles eles atendem, tipo assim, ah, não faz isso, pega tal coisa. E quando a gente fala em inglês também, se a gente for bem claro, eles conseguem executar a ordem com muita facilidade. E a gente também tem, né, os estudos mostrando que as crianças que são expostas a outros idiomas antes dos 3 anos de idade, elas criam essa habilidade de conseguir até mais velhos, assim, quando adultos, aprenderem outros idiomas por causa dessa mente absorvente da infância que cria conexões para conseguir aprender outros idiomas. Então, não é realmente uma questão para essas crianças pequenas, né, que a gente tem. Pode vir a ser para as crianças maiores de 3 anos, mas se a gente seguir nessa mesma imersão, né, que a gente tem com o bebê, da gente dar bastante vocabulário, bastante recurso visual, eles começam a entender, e tal como o bebê, eles podem corresponder na língua materna deles, mas uma hora ou outra eles vão soltar uma frase completa em inglês, vão Com soltar certeza. palavras assim que eles precisam muito, se for água, se fosse lavar banheiro, eles vão falar, nem que seja só uma palavra, e a gente vai conseguir se entender, e eles vão conseguir serem compreendidos. Então, assim, é o adulto que tem questões, né? Não é a criança. E para as crianças de 4 a 10, né, aqui na nossa escola, as atividades são atividades voltadas para a vida prática, certo? São atividades concretas. A gente faz muito pouco a parte de escrever, de fazer algum printout, é bem sutil. Então, quando eles estão aqui, e se eu peço para ir pegar um jarro d'água, para ir cortar um morango, eles estão carregando a água, eles estão pegando o morango, eles estão vendo e conectando o real com a palavra. E também, como nós temos aqui uma escola, que nós temos misturas de idades, então o conhecimento de inglês, né, são variados. Tem crianças que têm uma habilidade que a gente nem esperava que sabia, estava falando e está repetindo, está entendendo tudo. E tem aquela criança que já não tem essa habilidade, mas ela está nesse meio. E aqui eu tento 99% falar sempre inglês com as crianças, fazer mímica, mostrar. E o recurso que eu mais uso é com aquela criança que eu sei que ela entendeu, que eu falei inglês, para ela ajudar aquele amigo que ainda não está entendendo. E último recurso, eu vou falar para ela em português o que quero, mas nós tentamos todos os recursos possíveis para ela poder conectar a língua com o que a gente está fazendo no dia a dia. Então, acho que a gente tem essa resposta de adaptação respondida. Agora, eu queria entrar em outra temática, que é o tabu Montessori, que eu diria aqui no Brasil, e que eu já vi que para outras pessoas de outros países não é, it's not a big deal, que é as datas comemorativas. A gente sabe que aqui no Brasil as datas comemorativas têm um teor religioso muito grande, mas ainda assim é parte da nossa cultura, porque a gente foi um país construído com essa. A gente, se for ver a história do nosso país, tem a catequização e várias outras coisas, e por isso tem essa cultura muito forte com a religião. E aí fica aquele negócio, ah, não vamos comemorar isso, vamos comemorar aquilo. E aí, conversando com você, você me mostrou que até o Ano Novo Chinês vocês comemoravam lá no Canadá, que é muito legal. E, assim, eu não sei como que você vai se posicionar ali, você vai contar pra gente, mas aqui o meu posicionamento é o seguinte: uma das missões da escola é criar cidadãos do mundo, e para isso eles precisam experimentar, porque se eles se mudarem para lá, eles vão viver aquilo. Então, a ideia é trazer experiências culturais para dentro da sala de aula. Então, por exemplo, em St. Patrick's Day, a gente vai plantar trevos de 4 folhas, e a gente vai cuidar Adorei, já desses fiz. a gente vai cuidar desses trevinhos.
A gente vai cuidar desses trevinhos para a gente poder levar eles para casa, porque é um símbolo de boa sorte. E a gente vai ter todo esse trabalho de fertilizar o solo, de plantar as sementinhas, de regar. E é onde a gente está, a gente tem a nossa estação de jardinagem é num carrinho, porque ele fica à sombra, então a gente vai empurrando para onde bate o sol. Para as plantinhas pegarem um pouquinho de sol. Quando elas estão muito tempo no sol, as crianças vão lá e puxam o carrinho de volta para a sombra. Então, essa é a nossa estação de jardinagem. Então, é uma Adorei. das atividades que a gente vai fazer. E eu descobri que existe semente de trevo normal, com 3 folhinhas, e fizeram uma semente de trevo de 4 folhas. Então, a gente vai fazer o de 4 folhas. Já tem É, a sorte garantida. You're já lucky tem for essa. sure. Yes! Send it to me. I love Bad that. luck anymore. Então, assim, a gente vai trazer essa vivência, né, da cultura irlandesa, a gente vai, eles estão trabalhando cores, então a gente vai explorar as cores da bandeira e trabalhar que é um país que fala inglês também, então, assim, é bem bacana trazer essa vivência para eles, que um dia eles possam vir a ter, e se eles nunca vierem a ter, vai enriquecer o mundo deles de uma certa maneira, né? Se eles nunca forem para a Irlanda, eles pelo menos conhecem a cultura de um lugar diferente e se tornam mais plurais. E como é que é essa visão? Você que veio lá do Canadá, conta pra gente um pouquinho como é que é. Então, no começo, quando você começa a estudar um Montessori, você tem essas questões, né? Até onde a gente pode ir, né? Sobre as datas comemorativas. Então, eu quero voltar um pouquinho quando as crianças estão pequenas mesmo, bem bebezinhos e tudo mais. Que a Montessori, ela está sempre dizendo que as crianças, elas se adaptam no meio que ela está sendo crescida, né? Que ela está sendo cuidada e tudo mais. E ela vai absorver tudo que está em volta. E eu lembro muito na aula mesmo da professora falar, se você é mexicano, por exemplo, eles dançam, eles se movem, eles falam daquela forma, a criança naturalmente vai ter esse mesmo gingado, essa mesma coisa. Assim como nós brasileiros e qualquer outra pessoa de qualquer outro mundo, de qualquer outro planeta, de qualquer outro país, isso que eu quis dizer. E a Montessori, ela enfatiza a realidade para as crianças de 0 a 3. Com certeza, a gente tem que estar expondo elas às coisas reais. O que a gente faz de verdade com uma vassoura, o que o cachorro faz, o que uma girafa faz, da onde que ela vem. E, e com isso, entra muito a parte das datas comemorativas, que são coisas que trazem as pessoas juntas, certo? A família, ela se junta para comemorar, mesmo que seja a religião, não importa qual religião você faz parte, o que você acredita, sempre vai existir datas comemorativas. E uma data comemorativa que é muito polêmica, mesmo no Canadá, quando você começa a aprender sobre isso dentro do Montessori, é o Natal. Por quê? Você está ensinando a criança que Papai Noel vai deixar uma coisa para ela, uma coisa, um ser que nem existe, né? Uma fantasia assim, que nós adultos vivemos essa fantasia quando criança e muitas vezes a gente está repassando essa mesma fantasia para as crianças, nossas crianças, certo? Mas o que a Montessori diz é, claro que você pode comemorar, como não? Sempre. Mas sejam verdadeiros com as crianças. Isso que ela mais enfatiza. Sejam verdadeiros. É a mesma coisa de que você está expondo seu filho para assistir um filme de princesa, um filme de super-herói. São coisas que são fantasia. E muitas crianças abaixo de 3 anos vivem isso, acreditam nisso como realidade, porque eles não têm a capacidade de discernir a realidade da fantasia ainda. E ela acredita que por volta dos 6 anos a criança começa a entender o que é a realidade, o que é a fantasia. E se você é mais verdadeiro com essa criança abaixo de 6 anos, ela não vai ter que reconstruir esse conhecimento, né? Porque a criança que chega lá aos 6 anos, ela vai ter que reconstruir o que é uma princesa, o que é um super-herói, e o que é o Papai Noel que estava trazendo
o presente, não sei qual idade que ela vai saber quem é o Papai Noel, certo? Mas, As crianças descobrem que o vivendo, Papai Noel não existe, fica aquele climão, assim, que elas, assim, elas não sabem o que reagir, elas não sabem se contam para outra pessoa e estragam a fantasia da outra pessoa, se elas guardam para si, aí fica aquele climão entre elas e elas só ficam quietinhas, assim, abaixo a cabeça, é acham... bem complicado esse negócio de quem redescobriu, quem falou do Papai Noel, mas a gente tem para contar para a criança que a história de São Nicolas, né? Que São Nicolás, em português, Saint Nick, que a gente chama lá, né? Uhum. E explicar quem foi essa pessoa, né? Como ele contribuiu para o mundo e por que a gente celebra o Natal, o nascimento de Jesus, dando presente um para o outro, né? E o que eu ia falar sobre o Canadá, estando lá, vivendo, trabalhando em escolas, que são escolas que existem lá por mais de 20 anos, né? As duas escolas que eu trabalhei lá são escolas que já estão lá por mais de 20 anos. E, né, dentro dessas escolas, eram, faziam parte do ano letivo deles celebrar o Chinese New Year, como você falou, porque muitas pessoas, né, que celebram, que fazem parte dessa cultura, estavam dentro dessa escola. Nós também celebrávamos o Diwali. O Diwali é o festival de luzes na Índia, e também tinha muitas pessoas que fazem dessa cultura e as outras crianças estavam expostas a essa celebração. Eu mesmo fui aprendendo muitas coisas e passar por essa experiência é maravilhoso, como você mesmo disse. A gente está aqui no Brasil agora, nós estamos aqui, mas dá oportunidade para essas crianças vivenciarem essas celebrações de outros países, é muito rico, não tem um ponto negativo para você deixar de fazer, certo? Nós também celebramos o Hanukkah, que é o Natal judaico, certo? Falei certo? Dos judeus. E Christmas, com certeza. Valentine's. Aqui no Brasil a gente celebra o Dia dos Namorados, que é só para quem é namorado, quem é casado. Valentine's é maravilhoso. Nas escolas, nós, professoras, trocávamos presente entre nós, fazíamos como um amigo secreto. As crianças faziam cartões um para as outras, faziam presente para a mãe. O Valentine's é um momento de amor para todos, para a avó, para avô, para tio, para o amigo. E eu achei maravilhosa. Eu amo celebrar o Valentine's Day. Eu também amo. E Aqui, não sei se você sabe da história daqui do Brasil, mas o Brasil, o nosso Valentine's Day é porque o João Dória, que foi o prefeito de São Paulo, né, há muito tempo atrás, ele instituiu esse feriado justamente porque não tinha feriado comercial no mês de junho. No mês de junho, acho que é mês de é, junho. 12 Então, de ele junho. cria. E aí, como tem o Julho. dia também de Santo Antônio, esse mês e tudo, ele decidiu fazer o Dia dos Namorados justamente para a gente, depois que veio o Dia das Mães, todo mundo comprou coisa, para a gente comprar coisa para o nosso parceiro. Então, assim, é uma data completamente artificial, só que quando a gente tem o Valentine's Day, ela tem uma raiz cultural, ela tem uma história que é muito bonita. A história de São Valentim é uma das mais bonitas que tem, né, de todas essas celebrações que a gente tem. E é muito interessante você saber que, você, né, que eu digo, as pessoas saberem que é o dia do amor fraterno, do amor entre amigos, do amor em geral, de celebrar os vários tipos de amor. Então, é muito interessante a gente celebrar. E eu acho que esse ponto, assim, eu celebro, assim, não trago só a vivência. Vamos celebrar, vamos ficar feliz, porque é bem bacana. Foi muito legal viver isso dentro de uma cultura de um país inteiro e todo mundo celebra isso. Eu achei maravilhoso. É muito mais do que um Dia dos Namorados. E como A você gente falou, sempre traduziu erroneamente, né, para Dia dos Namorados. É Dia do Amor mesmo, porque é bem sobre isso, né? Da gente também parar para pensar em todas as formas de amor que a gente tem. e o St. Patrick's Day, que também é uma comemoração no Canadá inteiro. Assim, não é um feriado, né, que para, mas não importa o dia que cai da semana, todo mundo celebra.
todo mundo celebra. Tem desfile em Toronto, né? Um desfile grande numa avenida de Toronto, do St. Patrick's Day, a gente já foi ver. É muito legal, parece que você está mesmo assim em outro país. Muito legal. O meu marido estava falando isso esses dias, porque eu estou preparando os materiais. Aí meu marido falou assim: ele me viu mexendo com trevo, com potinhos com moedinhas. Aí ele falou assim: Ah, Jéssica, eu estava vendo um seriado e eles estavam tomando uma bebida verde que tinha um trevinho e tal. Aí eu expliquei que eles provavelmente estavam no dia de St. Patrick. E aí essa cena foi feita assim. Eu falei, mas é assim e tal. Eu falei assim, as pessoas elas fazem festa, tem desfiles, mas não é um feriado que todo mundo para. Fica os detalhes, tem gente que adere, tem gente que não adere, porque é muito sobre a Irlanda. Então, em lugares que tem muitos imigrantes irlandeses, pessoas de ascendência irlandesa e tudo mais, elas vão se juntar. E as pessoas que são simpatizantes vão estar ali no meio também para brincar com eles, porque é muita coisa legal ali. Parece a festa de St. Patrick's Day, eu acho ela muito interessante, que é muito divertida, tem uma conotação de diversão E muito forte. da minha experiência, a gente foi visitar essa parada, né, que eles chamam Parade, uma vez, que era um pouco longe de onde a gente morava, mas na cidade que a gente morava, tinham restaurantes que faziam celebrações. Então a gente foi várias vezes e lá dentro tinham as meninas dançando, né? As músicas irlandesas, aquele tap dance que eles faziam, achei era o máximo. É muito legal você ver. É uma imersão em outra cultura, com certeza. Mas um outro holiday polêmico dentro do Montessori era o Halloween, porque o Halloween a gente se fantasia, certo? E aí todas as crianças viram super-heróis e princesas e está tudo bem. O Halloween no Canadá é uma coisa cultural. Não importa o dia que cair, também não é feriado. Todo mundo vai celebrar. Tem lugares, né, que as festas são super grandes e tem lugares que não. Aonde eu vivi, tinha uma área da cidade que era bem grande, era igual filme, a gente entrava dentro de um filme, parecia, a rua toda decorada e tudo mais. E como é parte da cultura canadense, norte-americana, é uma festa que é trazida para dentro da escola Montessori também. As crianças, elas vêm fantasiadas para o Halloween, e tá todo mundo celebrando aquele feriado que faz, feriado não, aquela celebração, aquele dia especial do Halloween, como se fosse uma outra celebração, sem, sem restrições. Dentro das Eu, escolas, sim, tem umas restrições com as roupas, né, as fantasias. Não pode ter nada com máscara, escondendo o rosto, ou com weapons, né, com armas, essas coisas. Mas fora disso, tá tudo certo. Todo mundo tá comemorando o Halloween. Existem formas saudáveis de se trabalhar o Halloween. É, como eu lido muito com de 3 a 6, eu gosto muito da parte de alfabetização montessoriana, e lá a minha proposta também na escola tem uma alfabetização bilíngue, que seria usar o próprio português de scaffolding para o inglês, né? Até para as crianças trabalharem melhor a pronúncia e tudo mais. E aí, para mim, o Halloween traz tantas palavras que são ricas com dígrafos e blended consonants que dá até uma dorzinha no coração não usar essas palavras. Porém, existe uma amiga me trouxe uma visão do Halloween muito legal. Ela é uma pessoa que ela é cristã, então tecnicamente ela não ia celebrar o Halloween, mas a igreja dela celebra o Halloween. Né, eles decoram a igreja, eles fazem trick or treat no estacionamento da igreja, porque tá muito frio, então eles preferem deixar para ficar mais seguro para as crianças, até todo mundo ficar lá no estacionamento e tudo. Aí eles decoram os carros, então os carros ficam muito engraçados. E aí as malas ficam cheias de doce, eles vão distribuindo. E ela mostrou também outro lado que acontece durante todo o mês de outubro, que é a colheita de abóbora, né? As Ah, sim. pessoas
as pessoas também a de maçã, então as receitas que se fazem. Então tem vários exercícios de vida prática que dá para se trabalhar ali, que com certeza, se você celebrar ou não, você vai estar comprando uma abóbora, porque o Thanksgiving está logo ali na porta também para você fazer suas pumpkin pies, Sim, apple pies e tudo que tem lá. Então, assim, trabalhar muito vida prática ali, que seria uma coisa que você iria experimentar e vivenciar se você estivesse nesse país que tem esse tipo de clima, né? Porque é uma celebração, querendo ou não, é uma celebração pontualmente, né, sazonal, né? Tem muito a ver com a estação do ano que a gente está, né? Todos os simbolismos ali que a gente tem. E tem muita coisa legal para se trabalhar, e o Halloween pode ser saudável, né? Tem até uma escola montessoriana que eu sigo lá em Portugal, que ela falou que mais ou menos ali na época do Halloween aconteceu um terremoto lá na Europa, que muita gente ficou desabrigada e as crianças iam de porta em porta pedindo pão. E aí, lá em Portugal, eles têm um pão que eles fazem, que eles chamam de pão de ló, que as crianças no Halloween elas fazem, porque não é trick or treats, tem uma musiquinha que eles cantam do pão, então eles fazem esse pão, mas eles pegaram as fantasias dos Estados Unidos e trouxeram para esse tipo de evento para poder lembrar, né, essa passagem. Então tem cada cultura pega um elemento assim da outra e tal, e eles fazem não a sua vão se própria adaptando. celebração, mas eles têm a sua versão, né, de como comemorar essa data, de como se divertir também, que eu acho que a fantasia é uma grande brincadeira que a gente faz. Às vezes a gente pode fazer uma festa temática, assim, de grandes inventores, ou se você vem de princesa, vem uma mãe e coloca de Kate Middleton, ao invés de colocar de Bela Adormecida. Então, tem muita coisa que dá para brincar e as crianças podem experimentar. E se divertirem de forma saudável. Com certeza. O Halloween, a gente, na nossa escola, quando eu trabalhei no Canadá, a gente fazia field trip para Pumpkin Farm. Então, nós íamos todos juntos para comprar uma pumpkin para levar para dentro da escola, da sala de aula. E a gente trabalhava o pumpkin carving, fazia carving, tirava toda a semente, a gente assava a semente, né, para as crianças também comerem semente de abóbora. E com certeza tem muita coisa rica, bem legal. Adorei isso. You take me back. You're taking me back there. Eu imagino a sensação das crianças de visitar uma pumpkin farm, porque a gente não imagina quantos tamanhos diferentes uma abóbora pode ter. Quando a gente vai só no Cores, supermercado, a gente fica presa numa coisa só. né? Quando a gente vê a quantidade de formatos, de cores, de tamanhos, a gente fica impressionado. Tipos também, tem umas que são mais lisas, outras que são mais ásperas, tem umas que parecem com umas verrugas, assim. It's amazing. É E bem eu legal, trabalhava é muito bem também legal. a life cycle of the pumpkin com eles, com os pequenos de abaixo de 3 anos, a gente sempre teve isso daí. E aí vem o Thanksgiving, que é uma celebração tão grandiosa quanto o Natal. Thanksgiving vem muito também logo depois do Halloween, antes do Halloween, para falar a verdade, no Canadá, no começo de outubro. Nos Estados Unidos é no começo de novembro. Mas Thanksgiving também gosto muito de celebrar aqui no Brasil, de ter essa experiência, não só para as crianças terem, mas também as famílias, né? Se experienciar também, ter essa oportunidade de Thanksgiving, que eu gosto muito. E já também puxando um pouco para a parte religiosa, aqui no Brasil, a gente celebra o Carnaval, né? O Carnaval é uma celebração muito grande no Brasil. Para fora do Brasil não é tão grande, mas para as crianças que frequentam escolas católicas, eles também celebram na terça-feira. E no Canadá eles chamam de Mardi Gras, que é a terça-feira gorda em francês, que eles falam. E vem também da Bíblia que diziam que ali era o último dia que as pessoas, os católicos, iam comer carne, né? E se esbanjar e depois iam entrar no Lent, que é Quaresma, né? Quaresma. Isso. E lá eles também comemoram com
festa, né? Eles dançam e também fazem uma coisa especial para as crianças comerem nessa terça-feira, mas mais em escola Muito, católica, isso não é muito muito grande. legal, a gente não, eu não sabia disso. Eu estudei muito tempo em escola católica e era mais, o carnaval tinha a conotação mais brasileira do que essa raiz, assim, que provavelmente veio mais da Europa, né? Eu achei bem legal. É uma coisa que dá pra gente. Uma das coisas que dá pra se explorar. Eu até separei aqui pra gente mostrar pra quem estiver assistindo a gente em vídeo, que é esse livrinho aqui. Não sei se você conhece ele. Let's Let's see. Celebrate. Special Days Around the World. E a gente tem várias datas comemorativas aqui, de várias culturas, como elas são celebradas, por quê, crafts que as crianças possam vir a fazer, receitas. É muito legal esse livro. Eu recomendo a todas as pessoas que têm. Tem sobre o carnaval, que é muito fofo, né? Falando do Rio de Janeiro, que tem o maior carnaval do mundo, e como essa data é importante para a gente. E lá na escola, quando eu dei aula demonstrativa, eu fiz aula demonstrativa do carnaval. E aí eu não só falei do samba na região sudeste, mas também como a gente explorou o frevo e o maracatu no nordeste, né? E a gente colocou os sons, né, as músicas, e as crianças identificavam qual é cada um, né, num joguinho que elas tinham que apertar a campainha, e elas experimentaram também vários instrumentos de percussão que são partes do samba, do frevo. Então elas dançaram, então elas experimentaram, né, essa brasilidade em inglês, porque uma das coisas que eu falo que é importante também as crianças saberem falar da sua própria cultura para outros países também, né? Então, elas experimentaram, e elas se divertiram muito, né? Então, a gente tem muito a ensinar e também a aprender com o outro, porque nós somos um país formado por várias culturas, não só de dentro, né, do nosso país, que já tinha gente aqui, né, quando chegamos aqui, como também vários imigrantes também fazem parte e constroem a nossa cultura o tempo todo. That's amazing. Adorei. Aí eu não conheço esse livro, tem que me passar. Compartilhar. Vou te passar o link para a gente estar sempre a par ali. E ali tem uma página que fala sobre o Festival das Luzes da Índia. Tem, é muito legal Tem. ver. Adorei. Eu queria finalizar também com a importância que a Maria Montessori dá para os rituais dentro da família, né? A rotina que você tem, o ritmo que você vive com a sua criança e todas essas celebrações são rituais da vida, certo? E dentro da sua família, dentro da sua casa, cada pessoa pode estar fazendo isso da sua forma, certo? Uma forma que também a criança esteja sendo incluída nesse mundo da melhor maneira que a família vivencia. E os rituais, como mesmo a gente estava comentando sobre Halloween, Thanksgiving, isso é um ritual de levar a criança numa fazenda, de escolher qual abóbora eles vão pegar, certo? Então, é muito importante a gente estar sempre enfatizando esses momentos em família e sempre estar fazendo todos os anos e fazer parte da vida de vocês da melhor maneira, que faz mais sentido para sua família. Então, acho que é isso. Fechamos a nossa conversa hoje sobre adaptação e também sobre datas comemorativas. Eu espero que as pessoas tenham gostado. Se elas tiverem dúvidas, elas podem mandar. E a gente pode marcar outro encontro para falar de outras coisas conforme o tempo vai passando. Com Falar um certeza, eu pouco da adorei. sua experiência no Canadá, falar sobre como está sendo a sua experiência aqui no Brasil, falar um pouco sobre Montessori em casa, sobre Montessori na escola. Tem muitos assuntos que a gente tem para falar, muitos assuntos inacabados, eu diria, que a gente tem, e a gente Com pode certeza. conversar e compartilhar. Até agora comecei a lembrar, né? Só para falar mais um pouquinho. Todas essas celebrações que a gente falou, e falando dos rituais,
a gente também celebrava muito solstícios, né? Quando é o Uhum. primeiro dia da primavera, coisas assim, que são rituais que também pode estar dentro da família de vocês, assim, a pessoa pode estar comemorando o primeiro dia da primavera, o primeiro dia do outono, do inverno, e mostrar para a criança essa mudança de clima, por mais que no Brasil não seja tão visível, mas a gente começa a sentir uma diferença do clima. Já no Canadá é bem pontual, nós vemos, né, todas as estações, todos os anos, mas acho bem legal trabalhar isso também, gosto muito de trabalhar isso dentro da nossa sala de aula, trazendo experiência para eles e trazendo mais enriquecimento da linguagem deles. E eu acho que a celebração que faltou, que a gente não falou, e eu vi que hoje você celebrou na sua escola, foi o aniversário. Que em Montessori a Ai, gente o tem um ritual de aniversário! aniversário. E Amo! que, e que eu acho lindo, que eu adoro de paixão. Eu aprendi uma musiquinha em português que é muito fofinha pro ritual, e também aprendi a música em inglês, que é um pouquinho diferente. Mas é muito legal esse ritual, e um dia a gente pode falar só dele aqui, como que a gente faz, Com certeza. é, mostrar fotos dos rituais que a gente já fez, assim. O Murilo, ano passado, a gente não conseguiu fazer com ele, porque no dia, quando ele fez aniversário, ele estava com bronquiolite, né? Ele estava bem amuadinho, então a gente fez um aniversário tradicional, mas o que que a gente fez? A gente foi para a praia e levou as crianças, né, os amiguinhos dele da escola para a praia, vários toddlers e babies, Ai, lucky onde you! onde eles, que eu moro numa região de praia, né? E lá eles tiveram acesso a vários brinquedos, assim, que eles podiam subir, descer, brincar junto com os pais, construir castelos de areia. E tinha uma apresentação circense acontecendo gratuitamente na praia, com palhaço. Então, as crianças, palhaços que tocavam música, as crianças ficaram loucas, enlouquecidas. E foi muito divertido, muito divertido. E então a gente fez dessa forma que a gente achou que a gente se conectava com a natureza e deixava as crianças brincar. As crianças saíram de lá suadas, os bebês saíram Aproveitaram. dormindo, aproveitaram. E eu acho que é muito sobre isso, né? A gente vê aquelas casas de festas enormes, aquilo diz mais sobre os adultos do que sobre a criança. E eu sempre pensei na criança como centro, mas esse ano, se Deus quiser, o Murilo vai estar saudável e a gente vai conseguir dar nossa volta no sol e Com trazer certeza. registros. I Obrigada, can't wait to. Chelsea. Thank you very much. Obrigada, Chelsea, por esse It's my papo. pleasure. E eu espero você no nossa próxima conversa. Thank you so much. E essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira de muitas. Às vezes eu vou estar aqui sozinha, às vezes eu vou estar acompanhada. E eu quero trazer muita informação sobre o método Montessori e sobre a mulher que foi Montessori, que eu acho que vocês têm que conhecer mais sobre essa mulher incrível, que já foi uma das mulheres mais famosas que existiu no século passado. Então, vejo vocês no nosso próximo videocast e podcast.